boa, vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Tudo certo? Ok. Tá dando para aparecer aí, né, Guedes? Tudo jóia, né, minha tela? Tudo jóia, William. Perfeito, perfeito. É isso aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ao decorrer, pode estar levantando a mãozinha para perguntar, tá? Parece que alguém até levantou ou somente deu joinha, né? Mas se tiverem dúvida, pode dar levantar a mãozinha aí eu falo, ó, pode perguntar, daí vocês perguntam, tá? Mas a gente vai abrir também dúvidas a ele ali pro final de cada parte, tá? Eu vou começar aqui pela minha parte, beleza? E aí depois, em seguida, o grande Guedes entra aí, tá joia? Então vamos para cima, pessoal. Da minha parte aqui, eu vou começar aqui para vocês, tá? Vamos aprender um pouco, tá? Sobre psicologia de vela, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui hoje, né? Essa minha parte aqui, depois o Guedes vai trazer um conteúdo bombástico aí para vocês também, né? Mas eu vou ensinar, passar para vocês aqui um pouco sobre a psicologia de vela, tá? A gente vai aprender agora sobre o volume, pressão e rejeição, tá? Não é a psicologia de vela inteira, completa, todos os assuntos, né? Porque isso demandaria muito mais tempo do que apenas uma horinha. Mas vocês vão aprender aí o essencial, tá? O pontapé inicial da psicologia de vela, tá joia? Então, vamos pra cima, galera. Olha só, primeiro eu quero estar passando para vocês, tá? A questão de volume, tá? O que volume ele quer dizer para nós? É igual aqui mesmo. Aqui nós vemos que nós temos uma região, certo? Nós temos uma região aqui onde o mercado está tendo bastante reversão, né? Deixa eu só puxar para cá. Ó, tá vendo que nesse ponto o mercado está tendo bastante reversão? O mercado chegou aqui, reverteu, fez um falso rompimento, reverteu, depois ele rompeu, chegou de novo, reverteu, ó, reverteu, né? Chegou aqui, reverteu, né? Então o que acontece? Aqui está sendo uma região de bastante reversão, né? Aí talvez você olhando aqui, você fale, mas veja bem, William, aqui vai romper. Por que aqui você acha que vai romper? Porque aqui ele está ganhando força. Olha o corpo do candle grande. Tudo bem. Só que assim, ó, nós temos uma diferença, tá? Quando o mercado está ganhando força e quando o mercado ele está se exaustando, tá? Vamos lá. Eu quero começar aqui pelo volume, tá? Primeiro eu quero mostrar para você quando o mercado está ganhando força. Tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui um exemplo para você. Quando que o mercado de fato ele estará ganhando força? Aqui, ó, por exemplo, o que é o volume da vela? Né? O volume é uma parte muito importante da psicologia de vela, tá? Que ele se diz o que? A respeito do corpo do candle. Tá? O corpo do candle, ele é o que? Ele é o volume, nós chamamos de volume. O que seria o volume? Seria a quantidade de negociação que está ocorrendo aqui. Ou seja, na prática, é a quantidade de compradores, de pessoas que estão injetando grana aqui, que estão comprando um determinado ativo. Então isso aqui o que? Bastante pessoa mandando grana aqui, comprando. Então isso aqui mostrou para nós o que? Uma vela forte, ou seja, o mercado ganhando força, ou seja, bastante pessoas realizando uma entrada para compra nesse determinado ativo, seja no mercado aberto ou seja no mercado de OTC. Tá? Então, o mercado de OTC, a diferença é que é algoritmo, é o algoritmo da corretora aqui que está controlando, mas também, né, com base nas negociações, muitas das vezes, e muitas das vezes é ela que manipula do jeito que ela quer, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o OTC. Agora, no mercado aberto, como ele vem a ser espelho do Forex, tá? Pode às vezes também ter uma certa manipulação, mas a maioria das vezes é ali pela realmente, verdadeiramente, pela quantidade de negociação, tá? Então, vamos lá. Então, o que é o mercado ganhando força? Se eu sei que o volume é o corpo do candle, daqui a pouco a gente vai falar de pressão e rejeição, que vai ser o pavio, tá? Então, se eu sei que o corpo do candle é o volume, então quando que eu vou saber que o mercado está ganhando força? Nunca você deve analisar uma vela isoladamente. Tá? Você tem que analisar uma vela em relação à vela anterior, para que você possa entender o que está acontecendo. Exemplo, aqui. Nós temos esse candle, que é uma velinha aqui de força, tá? No qual ela deixou uma grande pressão, deixou pouca rejeição, deixou um pavio aqui mais alto que esse, que nós chamamos de nova alta, certo? Então, se eu analisar essa vela isoladamente, eu vou dizer, olha, o comprador aqui está com força, certo? Por quê? Porque foi um corpo grande, né? Agora, se eu analisar
esta vela em relação à vela anterior, aí eu vou dizer o seguinte, olha, realmente aqui o preço está ganhando força. Por que ele está ganhando força? Porque esta velinha foi fraca, né? Ou seja, essa velinha foi pequena, certo? Ela foi pequena e depois essa vela foi mais forte que ela. Então está mostrando para você, olha, o mercado ele está ganhando força, certo? Aí essa vela vem, o que ela faz? Ela chega aqui nesse nível, tá? Aí aqui, talvez muitos mandariam uma venda. Por que talvez muitos mandariam uma venda? Porque muitos iriam falar, olha, aqui houve uma reversão nesta área, nesta região. O comprador chegou e o vendedor entrou forte. Então aqui eu vou mandar para a venda, certo? Só que está errado. Você não deve executar uma entrada para venda aqui. Por que não? Porque o preço está o quê? Ganhando força. Porque o corpo desse candle foi maior do que esse. E está com uma pressão maior do que rejeição. Então está mostrando para você que o vendedor não está interessado de entrar aqui. Talvez ele pode entrar numa próxima região, mas aqui ele não vai entrar. Está mostrando força para nós. Então isso aqui é um grande indício que o mercado vai fazer o quê? Vai romper este nível. E foi justamente o que ele fez. Ele rompeu. E aí, quando ele rompe, ó, aí a gente afasta o gráfico um pouco. Nós vamos ver, opa, aonde que eu tenho as próximas regiões? Opa, eu tenho uma região logo mais acima, né? Aí eu vejo o seguinte, agora, lembra que eu falei que a gente vai analisar um candle em relação ao anterior, certo? Ó, quero dar boas-vindas, tá? A todos vocês que entraram aí depois que eu já tinha começado. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou estar silenciando todos vocês aqui, mas depois se tiver alguma dúvida, aí pode estar desmutando o microfone e perguntando, tá joia, pessoal? Ó, vamos lá, vou silenciar todos aqui, tá? Beleza, silenciei todos, tá? Agora é que eu esqueci de falar para colocar nos grupos para a galera entrar com o microfone mutado. Então a galera tá entrando com o microfone aberto, mas não tem problema, tá? Vamos lá, pessoal, se o Guedes puder falar nos grupos aí para nós, que quem for entrar entre com o microfone mutado, por gentileza, tá? Obrigado, Guedes, vamos para cima. Então, pessoal, vamos lá, voltando aqui, tá? Estou falando sobre psicologia de velas, ok? Estou falando sobre volume, né? E fiquem, vocês que entraram agora, fiquem até o final, que daqui a pouco vai ter aí a aula do Guedes e a gente tem um grande presente para vocês no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, então, a respeito do volume, que o volume, ele é o que? O corpo do candle, certo? E nós temos que analisar uma vela em relação à anterior. Então, aqui nós vemos que o preço estava ganhando força, certo? E por isso não entraríamos nessa região para venda, porque embora os vendedores tenham entrado, mas nós temos que analisar também a psicologia da vela, para ver se o preço está ganhando força ou não. E aí o mercado rompeu, certo? No que ele rompe, aí vamos lá, vou analisar essa vela em relação a essa anterior. Opa, Willis, espera aí, agora eu estou vendo que ele está perdendo força. Por quê? Porque o corpo dele está mais fraco do que esta vela, não é verdade? Sim. Porém, analisando pelo pavio, né, já quero adiantar para vocês, aí daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhe, né? O pavio, nós temos a estrutura do candle. Qual que é a estrutura do candle? O corpo dele é volume, certo? Ou seja, é força. Lá na lógica do preço nós chamamos de oferta, certo? O pavio de baixo da vela verde é o pavio de pressão, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes. O pavio de cima é o pavio de rejeição. Isso na vela de compra. Agora, na vela vermelha, de novo, o corpo permanece sendo o volume, certo? Aí o pavio de cima, agora, ele é pressão dos vendedores que estão aqui em cima. E o pavio de baixo é rejeição dos compradores que estão aqui embaixo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso aí um pouquinho com mais detalhe. Agora eu quero focar na questão do volume, tá? Então, eu analisando esta vela, em relação... É que eu expliquei um pouquinho já, dando uma baseada na questão de uma introdução em rejeição e pressão, porque quando a gente analisa um candle, nós temos que analisar o conjunto, não só o corpo, não só o volume, tá? Então vamos lá. Analisando esse candle, o corpo dele está menor que esse, porém ele está deixando o quê? Uma grande pressão e nada de rejeição. E nós temos que analisar o que, ó, qual que é o próximo nível? Se o mercado ele rompeu este nível, que era o posicionamento dos vendedores, aonde agora os vendedores estão posicionados? Eles estão posicionados mais aqui em cima. Então eu vejo o quê? Que tem um
espaço para caber vela. E aí eu olho e vejo, essa vela aqui perdeu um pouco de força, mas ela é uma vela fraca? Não, não é. Vela fraca é isso aqui, ó. Corpinho bem pequenininho, pimbarzinho bem fraquinho. Isso é vela fraca. Isso aqui não. Ela está mais fraca que essa vela. Sim, é verdade. Porém, não significa que o comprador aqui perdeu totalmente a força. Por quê? Porque ele ainda está com esse pavilzão de pressão aqui, tá? Então, ele tem força ainda para continuar até onde? Próximo nível dos vendedores, tá? Por isso que esse candle subiu, tá? Aí, a hora que esse candle sobe, o que nós vemos? Olha que bacana, William. Agora, se nós analisarmos, essa vela aqui, ela foi um pouquinho menor que essa, mas é bem pouco, quase que ela foi do tamanho dessa, tá? Só que aqui nós já tivemos uma diferença, aqui ela já mostrou uma rejeição, tá? E se vocês forem analisar, esse pavio aqui de cima foi maior do que o pavio de baixo, ou seja, mostra para mim que a rejeição dos vendedores foi maior do que a pressão dos compradores. Então já te mostra, olha, o vendedor está prestes a entrar, né? Ele está querendo entrar, a qualquer momento ele pode entrar. Aí aqui nós vemos o que, ó? Tudo isso aqui é uma região, tá? Não somente aqui, ó, aqui entrou o vendedor, mas aqui também entrou, né? Então nós vemos que da onde, até onde essa vela chegou? Essa vela chegou até aqui. Então quer dizer que, opa, olha, essa vela chegou até aqui e nós vemos que tem um nível mais extremo aqui. Então, peraí, cara. Pode ser que o preço reverta desse nível? Pode ser. Ou pode ser que ele queira subir até esse nível extremo. Então, o que eu faço? Eu analiso o corpo do candle. O corpo do candle como que ele tá? Ele tá fraco, enfraqueceu um pouquinho em relação a esse candle, então quer dizer que o comprador vem perdendo força, mas não dá para eu dizer que ele tá fraco o suficiente para reverter. Por quê? Porque essa vela ainda é considerada uma vela média. Uma vela fraca é isso aqui, ó. Vela fraca é isso aqui, tá? Então, isso é uma vela fraca para reverter. Isso é uma vela fraca para reverter. Não reverteu porque talvez não tinha chegado numa região, mas é uma vela fraca, tá? Aí, beleza. Só que aqui nós já vemos que já está deixando uma boa rejeição. Então, opa, o vendedor pode entrar, tá? Só que como que eu vou saber que o mercado vai reverter? A hora que ele enfraquecer totalmente, tá? A hora que ele ali enfraquecer bem, enfraquecer bastante mesmo o corpo do candle, então aí eu saberei que, opa, ele vai realmente agora reverter, certo? Aí o que aconteceu? Opa, agora aqui, William, deu um candle bem fraco, mas bem fraco. Então o volume desse candle, o corpo dele foi bem mais fraco que esse, certo? Aí talvez você pode pegar e falar, mas veja bem, aqui ele deixou uma pressão dos compradores e aqui ele deixou pouca rejeição. Tudo bem, porém você vai ver o seguinte: o pavio desse candle, olha a pontinha dele, onde que tá aqui, ó, aqui em cima. Então quer dizer que quem tá aqui em cima? Os vendedores. Mas aqui houve uma perca de posição, que é o quê? O vendedor que estava posicionado aqui, agora ele desceu para cá. Então ele se posicionou aqui. Então quer dizer o quê? Que como ele desceu a posição dele para cá, o mercado não conseguiu deixar uma nova alta, então ele tem tudo para entrar. Por quê? Porque aqui é uma região, entendeu? Agora, William, e se ele tivesse feito isso aqui, ó? E se ele tivesse feito isso aqui, ó? Deixado um pavio mais alto para mim? Aí seria um pouco mais perigoso, porque aí ele estaria deixando uma nova alta aqui, certo? Podendo mostrar que poderia reverter, tá? Mas também poderia ser uma rejeição para o vendedor entrar. Aí eu tenho que analisar se a região é forte, tem que analisar o corpo do candle, tá? Então aqui poderia reverter da mesma forma, tá? Então esse corpo aqui foi bem fraquinho, tá? Por que houve essa reversão? Porque o corpo foi bem fraquinho e aonde estava posicionado o vendedor aqui, ele desceu para cá, tá? Então isso aqui, nesse cenário, não vai mostrar uma pressão do comprador para querer romper, mas sim vai mostrar para você uma intenção do vendedor de descer aqui, ó, de querer fazer uma reversão. Mas daí o comprador veio, brigou e ainda terminou uma velinha verde. Só que ele terminou o quê? Uma vela verde bem fraquinha, bem pititiquinha. Então por isso que o vendedor entra, tá? Então olha que bacana, pessoal. O corpo do candle, ele vai mostrar para nós a força. Então o mercado ele reverte quando ele enfraquece totalmente, tá? Quando ele vem enfraquecendo, que eu chamo de enfraquecimento gradativo, tá? Igual, por exemplo, quando vem, né? Ó, ele tá ganhando força, ó, tá uma velinha fraca, tá ganhando força. Então ele vai fazer o que, ó? Vai continuar.
Aí, opa, começou a perder força, mas ainda tá forte. Aí você vai ver, tem um nível ainda para ele buscar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai buscando, mas vai enfraquecendo. Por quê? Porque ele já tá perdendo força. Aí ele vem, perde força, aí ele vem, perde força. Você tem que analisar também a questão da rejeição. Aí ele pega e faz isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui é enfraquecimento gradativo. Quando, por exemplo, ele vem, todas as velas vêm enfraquecendo, as 2, 3 últimas velas vêm enfraquecendo uma após a outra. Então isso aqui é enfraquecimento gradativo, tá? E aí nós temos também uma força gradativa. O que é força gradativa? É quando ele vem assim, ó, uma vela, aí a outra ganhou força, aí a outra ganhou mais força. Isso aqui é o quê? Isso aqui é força gradativa, ou seja, gradativamente ele vai ganhando força. Isso aqui é o que? Padrão de continuidade. Aí você vai continuando. A hora que ele começar a mostrar um enfraquecimento gradativo e rejeição, aí você para, porque aí ele pode reverter. Ok? Então isso é volume, isso é psicologia de vela. Você analisar o volume do candle, que ele vai te dizer muito, tá? É uma das principais coisas da psicologia de vela. Por isso que eu comecei por ele, tá? Agora, nós não podemos confundir uma coisa. Nós não podemos confundir força com exaustão. Como assim, William? Vamos lá. Aqui nós vemos o seguinte, ó, deu uma vela fraca, certo? E aí depois deu uma vela forte, não é? Aí talvez você fale, ó, foi semelhante aqui, ó, não foi? Não foi semelhante? Aí talvez você fale para mim, mas veja só, aqui estava numa região também e ele rompeu, ele não reverteu. Agora aqui está numa região, ó, uma região do que aqui, ó, número redondo, né? Vocês já devem ter aprendido comigo, com o Trader Guedes, né? Uma região de número redondo, terminada em 0. Aí você fala, ó, tá numa região, porém ele fez aqui ele fez aqui, né, essa vela deu aqui um baita gap e terminou verde, certo? Então aqui ele reverteu, agora aqui ele não reverteu. Por quê? Qual que é a diferença, cara? Aqui ele estava ganhando força, porque deu uma vela fraca, depois deu uma forte, aí ele continuou. Agora aqui ele deu uma vela fraca, depois deu uma forte, então ele não está ganhando força, William? Não. Por quê? Sabe por quê? Veja só. Nós temos que analisar, pessoal, não somente uma vela em relação à anterior, mas também nós temos que ler a pernada, tá? Então você pode analisar uma vela, sim, mas tem que analisar ela em relação à anterior também, porém você tem que analisar a pernada, uma pernada, quando você vai operar por uma reversão ou uma continuidade, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui o mercado estava uma velinha fortinha, aí ele já foi perdendo força gradativa, né? Ou seja, uma vela diminuindo de força cada vez. Só que aqui não tinha uma região que pudesse parar esse preço. Então o que nós tínhamos aqui? O próximo nível seria aqui embaixo. Então ele tinha o quê? Um espaço para descer, certo? E aí o que essa vela fez? Ela já falou, meu, eu já vou direto, ó, eu já vou direto no meu objetivo. Então é como se você estivesse caminhando, ó, uma analogia bem bacana. Você está caminhando, aí você saiu caminhando forte, né? Rápido, não tão rápido assim, mas rápido. Aí você foi enfraquecendo, foi cansando, aí você foi cansando. Aí, nossa, aquele sol de 35 graus, igual tá aqui na minha terra, 35 graus, não sei se aí você está calor também ou só aqui, né? Aí, meu, você cansou aqui porque você vem enfraquecendo, certo? E aí você falou, eu quero tomar um refrigerantinho gelado, uma limonada gelada, mas olha, só tem aqui, ó, tem uma padariazinha aqui, uma lanchonetinha aqui que tem um refresco pra eu tomar. Aí o que você fala? Meu, eu tô cansado, ó, eu venho enfraquecendo, você foi diminuindo a caminhada e tal, mas você fala, mas eu vou fazer uma força, eu vou dar uma acelerada aqui pra eu chegar logo nesse objetivo, para daí a hora que eu chegar aqui nessa padoquinha aqui, nessa lanchonetinha, aí eu dou uma descansada, entendeu? Olha só, tá vendo? Quando a gente traz pra nossa vida, a gente entende um pouco melhor, né? Assim é o mercado, ó, ele saiu forte, foi diminuindo a força, foi perdendo a força, e aí de repente ele pega e fala, meu, eu vou com tudo, ou seja, ele vai com tudo, ele acelera do nada. Aí o que é isso? Essa aceleração, agora, nós chamamos ela de exaustão, tá? Quando essa vela de força, e semelhante a essa, ela dá depois da terceira vela do movimento, igual por exemplo, que deu 1, 2, 3, aí ela deu na quarta vela do movimento.
tá? Ela pode até dar na terceira vela do movimento, se essa aqui fosse a velinha vermelhinha, ó, se essa segunda fosse fraquinha igual essa aqui, e essa terceira fosse essa velona chegando na região, também seria exaustão, tá? Então, a partir da terceira vela do movimento, quando dá uma vela grandona assim, depois de uma velinha fraca, é um padrão de exaustão, é uma exaustão do preço. Aí o que o mercado faz? Reverte. Agora, quando dá uma vela de força assim, na segunda vela do movimento, tipo, essa saiu fraca, e aí essa ganhou força. Então, como que você vai dizer que o preço se exaustou aqui, se ele está começando a caminhada dele agora? Não exaustou. Isso aqui é pegar força. Aí ele continua. Até ele enfraquecer, aí sim ele desce. Tá? Agora, e se depois dessa verdinha fraquinha viesse uma verdona grandona assim, ó, pá, chegando em uma região aqui em cima? Aí seria exaustão. Por quê? Porque seria depois da terceira vela do movimento, né? No caso seria 1, 2, 3, 4, 5, seria a sexta vela do movimento. E ela viria depois de uma vela fraquinha. Então aí seria uma exaustão para o mercado fazer o quê? Reverter. Tá? Então, nós temos que analisar isso, pessoal. Para operar para reversão, é após uma exaustão, tá? Ou seja, quando dá uma vela gigante assim, depois da terceira vela do movimento, tá? Quarta, quinta, sexta, certo? Ou quando o mercado vem enfraquecendo gradativamente. Aí a gente opera para reversão. Caso contrário, se ele vier ganhando força, aí no começo da pernada assim, a gente opera para continuidade, porque aí mostra para nós que, olha, o mercado ele está ganhando força para continuar rumo ao seu objetivo, tá bom? Isso é o volume, tá? Beleza? Alguma dúvida por enquanto de volume, antes de eu entrar em pressão e rejeição? Eu mutei todos aí, mas se alguém tiver dúvida, pode desmutar o microfone e perguntar, tá? Ó, já tem 10 pessoas aí, show de bola. Fiquem até o final. Daqui a pouco o Guedes vai vir com o super conteúdo dele aí, gatilhos de entrada, tal, bem bacana. E temos um baita presente para vocês aí no final, tá? De boa? Posso continuar? Então, vamos lá. Aí depois eu abro uns 5 minutinhos aí para vocês perguntar, tá? Agora, questão de pressão e rejeição, pessoal. Olha só, é bem simples, tá? Pressão e rejeição é bem simples, por isso que eu deixei aqui por último. O que é uma pressão? O que é uma rejeição? Pressão, na vela verde, é o pavio de baixo, sabe? Por quê que aqui seria pressão? Porque veja só, a vela estava descendo, sendo vermelha, a gente não sabe, ó, aqui está no tempo de M1, a gente não sabe o quanto tempo essa vela foi vermelha, às vezes uns 15 segundos, às vezes uns 20 segundos, 30 segundos, a gente não sabe, mas ela estava sendo vermelha. E aí de repente o que aconteceu? O comprador pegou, ganhou uma força e pá, subiu. Ou seja, ele negou esse movimento de descida e subiu. Ou seja, isso aqui foi uma pressão. Pressão é quando uma força consegue mudar a direção da força que está vindo, entendeu? Então, por exemplo, a força que está vindo é a força vendedora. Aí o comprador conseguiu mudar a direção dela e pá, se tornar uma vela verde. Então, por isso que nós chamamos esse pavio de baixo da vela verde de pressão, tá? Agora, na mesma vela verde, o mercado está subindo, está subindo, está subindo. Ó, observe que temos uma região aqui de vendedores, ó, o vendedor desceu forte, por sinal. Aí nós vemos o quê? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. E aí ele pegou, tomou um tapão, assim, ó, pá. Ou seja, isso aqui é o quê? Um pavio de rejeição. Mas aqui é pressão dos vendedores? Não. Por que não é pressão dos vendedores? Porque eu acabei de falar. Pressão é quando uma força, no caso aqui seria dos vendedores, consegue o quê? Mudar a direção, certo? Ela conseguiu mudar a direção dessa vela? Não. Por quê? Ah, mas a vela estava subindo, ela retraiu. Tudo bem, mas ela retraiu. Ela não se tornou vermelha, né? Igual aqui, ó. Aqui foi uma pressão dos vendedores. Por quê, William? Ó, tava subindo, velhinha verde. Aí o vendedor retraiu. Não só retraiu, mas fez a vela se tornar vermelha. Então aqui sim foi uma pressão dos vendedores, tá? Agora, aqui não. Aqui foi apenas uma rejeição. Por parte de quem? Dos vendedores, tá? Por parte dos vendedores, mas foi apenas uma rejeição, tá? E essa rejeição, ela vai mostrar para nós o quê? Opa, o vendedor pode estar interessado de entrar nessa região. Aí como que eu vou ter a confirmação que realmente ele vai entrar? Através do corpo do candle. O mercado só vai reverter ou quando ele se esgotar, né? Ou seja, quando vier uma vela forte assim depois de uma fraquinha, ou quando ele se enfraquecer. Aí sim ele reverte. Agora, chegando forte, eu não arrisco operar para reversão, não. Só opero para reversão em exaustão do preço ou enfraquecimento, tá? Beleza?
Ok. E a pressão, o que significa para nós, William? A pressão significa para nós que o mercado vai querer o quê? Continuar. Que ele vai querer continuar o movimento dele, tá? Mas é o que realmente vai me confirmar que ele vai querer continuar? A força, o volume. Então vocês estão vendo que volume e pressão e rejeição estão ligados? Então para o mercado continuar, o volume precisa estar forte. Ah, mas esse volume perdeu força em relação a isso. É verdade. Mas isso aqui é uma vela fraquinha? Igual essa? Não. Ela é uma vela médio, razoável. Então é o que? Ainda está mostrando uma certa força. E uma grande pressão. Para quem continuar? Comprador. Até onde? Próximo nível. Certo? Agora, essa vela, ela é um pouco mais fraca que essa, mas ainda está mostrando certa força. Está mostrando uma pressão, porém já está mostrando esse pavio aqui maior. Ou seja, esse pavio de rejeição está maior do que a pressão. Então isso mostra que a rejeição dos vendedores está mais forte que a pressão dos compradores. Então já é um alerta para você, olha, não siga de compra, porque pode ser que venha uma reversão. Ah, mas o corpo ainda está razoável. Então aqui é uma indecisão. Você não faz nada. Por quê? Porque já está numa região mostrando uma rejeição maior do que a pressão, mas o corpo ainda está forte. Então se você mandar para venda, pode ser que você tome loss porque o corpo está forte. E se você mandar para compra, pode ser que você tome loss porque a rejeição está mais forte que a pressão, tá? Nem sempre nós vamos ter uma entrada exata no mercado. Nós vamos ter uma entrada que, olha, agora essa vai ser a entrada, tá? Nem sempre, tá? Por quê? Porque muitas das vezes tem entradas indecisas, tá? Agora sim, muitas das vezes nós vamos ter entrada sniper, mas para isso você precisa ter um olho de águia no mercado. Você precisa enxergar isso que eu tô falando. Aqui ele está mostrando fraqueza. Então, fraqueza, ó, a posição do vendedor desceu, igual eu estava explicando. Opa, a região é forte. Então, olha o que eu estou analisando. Região, estou analisando psicologia de vela, estou analisando a questão da tendência. Opa, o mercado aqui se encontra lateral. Então, olha o que eu estou analisando. Aí já entra mais um ponto, que é confluência. Então, olha só, fatores que eu estou analisando para eu encontrar uma entrada sniper, que seria essa venda aqui. Tá bom? Então, nós temos que analisar toda essa questão que eu estou passando de volume, pressão e rejeição. Analisar em conjunto. Tem também outros fatores, né? Mas eu não vou conseguir falar todos aqui. Mas tem outros fatores também que a gente tem que analisar. Mas pressão, rejeição e volume já vai dar um upgrade no seu operacional de uma forma fantástica, tá? E da vela vermelha, William? Vamos lá. Da vela vermelha. Bom, da vela vermelha, o corpo continua sendo o volume, né? O pavio de baixo do candle é a rejeição. Por que rejeição, William? Veja só, a vela estava descendo, correto? Aí o comprador, que está aqui embaixo, nunca vai mudar. E o vendedor está aqui em cima, nunca vai mudar. Aí o preço foi descendo. O comprador que está aqui embaixo, o que ele fez? Rejeitou. E aí, o que? Mas a vela continuou vermelha. Ela abriu aqui, desceu, desceu, desceu. O comprador só deu uma rejeitada, mas ela continuou vermelha. Então, se ele não conseguiu fazer ela mudar de direção, logo isso é apenas uma rejeição. Aí, o que eu tenho que analisar para ver se ele vai reverter ou não? Eu tenho que analisar o volume. Tá forte ou tá pequeno? Ainda tá forte. Aí, eu tenho que analisar a pressão. A pressão tá maior que a rejeição. Então, pode ser que o mercado continue, tá? Agora, na mesma vela vermelha, o pavio de cima é pressão, tá? Por que o pavio de cima? Por que o pavio de cima é pressão? O meu tempo já está se esgotando já, o Guedes já vai entrar. Por que o pavio de cima é pressão? Porque a vela, ela está, veja só, subindo, e aí de repente o vendedor pega, né? Então o comprador está subindo, e o vendedor pega e entra aqui e muda a direção da vela. Faz essa vela se tornar o que? Vermelha. Então logo nós podemos dizer que aqui teve uma grande pressão dos vendedores. Aí eu tenho que analisar, o corpo do candle em relação a esse. Mas aqui já não entra como uma exaustão? Espera aí, aqui ela tá um pouco mais forte que essa, mas não é uma vela gigante dessa. Exaustão é quando ele dá aquela vela gigante, quando dá aquela vela muito grande chegando num objetivo. Qual que é o objetivo que ele tinha aqui? O objetivo que ele tinha aqui, William, cadê? Ele tinha uma região aqui, lembrando que a região ela não é só corpo, ela é corpo e pavio, tá? Então, ele chegou aqui na região, sim, chegou na região, porém, aqui nós vemos o que?
esse pavio de pressão, ele me mostra que, olha, o vendedor pode querer continuar. Por quê? Porque a pressão está maior do que a rejeição. Diferente daqui, onde a rejeição está maior do que a pressão. Aí o vendedor, o comprador enfraqueceu, depois o vendedor entrou. Agora aqui, a pressão está maior do que a rejeição. Então desceu mais uma vela, porque a região é até aqui a ponta do pavio. Então o mercado desceu até a extremidade. Aí a hora que ele desce na extremidade, vejamos o que aconteceu. O volume do candle diminuiu, ou seja, um enfraquecimento. Aqui, o pavio de rejeição e pressão, pelo que eu vejo, está semelhante. Isso aqui é um spin top. Então, se ele está semelhante, o que vai contar? O volume do candle. Então, volume do candle está fraco em relação a essa vela. Chegou numa região, beleza, eu tenho que analisar a região. O comprador entrou como? Entrou fraco ou entrou forte? Nossa, entrou fortão aqui, William. Fortão. Então o comprador vai entrar também, porque o que acontece no passado aqui tende a acontecer no presente, tá? Então aí por isso que houve essa reversão, tá? Então nós vemos o que? Quando está mostrando uma pressão maior do que a rejeição e o volume está forte, ganhando força, o mercado continua. A hora que o mercado enfraquece, e aqui não mostrou uma rejeição maior do que uma pressão, mas mostra uma rejeição pelo menos equilibrando com a pressão e a região é forte, então o mercado reverte, tá? Olha que bacana, né? É show de bola isso aí, tá, pessoal? Então volume, pressão e rejeição, eles andam lado a lado, eles andam juntinhos, tá? Vamos lá, pessoal, alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu passei para vocês? Pressão, rejeição e volume. Passei aqui de uma forma bem objetiva, tá? Bem objetiva. Já tem 13 pessoas. Aí sim, hein? Fiquem até o final, que no final tem um mega hiper presente para vocês, tá? Quem tiver dúvida, pode desmutar o microfone e perguntar. Se não tiver dúvida, eu já vou passar a palavra para o Gads Trader. De boa, galera? Vou. Pressão e rejeição. Se quiser escrever no chat também. Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Já vou passar pro Guedes então. Bom, então tranquilo, pessoal. Então tranquilo. Então, Guedes, é com você, garoto. Manda bala aí. Eu vou interromper o meu compartilhamento e o Guedes vai assumir, pessoal. Mas eu estarei aqui com vocês também para daqui a pouco falarmos da super presente que vamos dar para vocês, tá bom? Vamos lá, Guedes. É contigo, irmão. Fala, trader! Você que está entrando agora na live, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui na live desde o começo, não sai, porque no finalzinho aqui tem algo especial para você aqui. Então não sai dessa live. Fica conosco até o final, né? E nesse momento eu vou estar apresentando para vocês alguns gatilhos aqui, realmente que eu utilizo no dia a dia e que vou entregar aqui de presente para vocês nessa super aula, né, ao vivo, né? Mencionar também o trader William Moraes, também é um prazer estar aqui com ele, dividindo essa live aqui, compartilhando conhecimento e tá também iniciando, dando o pontapé inicial desse super projeto que é o projeto aí GW. Então simbora aqui para nossa super aula. Eu já fiz alguns traçamentos aqui apenas para agilizar o processo aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então olha só, galera, tô com esse gráfico aqui, pode ser qualquer gráfico para a gente identificar as oportunidades que muitas vezes você não consegue enxergar. É importante que você sempre esteja buscando analisar o gráfico, né? O gráfico parado mesmo, para que você possa estar entendendo o porquê de cada movimentação, assim como bem explicou aí o mestre William. Você tem que realmente entender essa psicologia das velas para poder você realmente tentar prever a movimentação futura, né? Então, olhando aqui para esse gráfico, eu já consigo ver com uma visão, né, um olhar de águia realmente, para ver aqui várias oportunidades que o mercado ele me dá, né? E se eu enxergo as oportunidades do passado, eu consigo prever oportunidades do futuro. Então, o que são gatilhos? Gatilhos são comportamentos do mercado que, quando eles acontecem, você tem uma alta probabilidade de prever a próxima movimentação. Então, gatilhos são muito importantes para você utilizar em qualquer operacional, né? Os gatilhos realmente são as cerejas do bolo aí de qualquer estratégia, de qualquer operacional. Eu vou estar citando aqui pelo menos 3 gatilhos que eu utilizo muito, né? Talvez vocês conheçam algum, mas
esses 3 aqui que eu utilizo são tops demais, né? Posso até citar mais alguns aqui se vier o caso aqui da explicação, mas olha só, eu fiz essas marcações aqui já mostrando o quê? Olha só, o preço trabalha muito com rompimento de níveis ou respeito de níveis, né? Seja topo, seja fundo, o preço está constantemente testando esses níveis. E a gente vai ficar de olho, vai identificar o quê? A tendência do preço, né? Só relembrando os detalhes principais aí, foco no assunto que é gatilhos, né? Para você entender gatilhos, você tem que entender o processo que leva o gatilho a acontecer. Então, bora lá. Você sempre vai começar pela identificação do gráfico, né? Você vai procurar sempre, é bom operar num gráfico tendencioso. Encontrou o teu ativo, é bom que você possa fazer o mapeamento ali, fazer as marcações, para que você possa ter rapidamente ali a noção de onde está as regiões de topo, de fundo. Isso aí é o de praxe, né? Você já conhece o Price Action. Agora vamos para as questões de gatilhos. Aonde é que eu entro? Qual é o movimento? Qual é qual é o detalhe que eu devo estar procurando para operar? Um dos primeiros gatilhos que eu quero passar para vocês é o padrão 1, 2, 3 de uma forma mais avançada, né? Porque isso é muito popular, esse padrão 1, 2, 3, que a gente conhece também como a obrigação da continuidade. Isso aí eu já apresentei um dos meus cursos, né, sobre as 10 obrigações dos candles, mas eu quero passar aqui de uma forma mais avançada para vocês, como é que eu identifico esse gatilho aí do padrão, né, 1, 2, 3. Então, olha só, o mercado ele está constantemente, né, fazendo esse padrão 1, 2, 3, né, que seria o quê? Seria 3 candles de mesma cor, né? E é importante que esses candles sempre estejam na questão do impulso, porque deixa eu passar para vocês um detalhe. O mercado está constantemente fazendo impulsos e correções. Impulsos e correções. Aqui eu tenho uma tendênciazinha de alta. Então, se eu vou operar a favor da tendência, sempre eu devo operar no início do impulso. Então, se está operando uma tendência de alta, o gatilho deve ser buscado aqui, ó, nos fundos. Por quê? Porque você vai pegar a operação no início da força de impulso, né? Nunca eu aconselho que você pegue aqui nas correções. Aí tem que ser realmente snipe para pegar contra a tendência. Mas você pega aqui, ó. Se é uma tendência de alta, você vai pegar sempre nos fundos. Se é uma tendência de baixa, você sempre vai pegar lá em cima, né? Sempre lá nos topos. Eu estou falando do padrão agora 1, 2, 3, né? Então, ó, tá uma tendênciazinha de baixa aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui do gráfico. Vamos acreditar que a gente está vivenciando esses momentos aqui do gráfico. Vamos lá. Vamos identificar algumas oportunidades, né? Então, o gráfico está aqui, ó, descendo. Eu poderia traçar nesse momento aqui. Vamos esquecer aqui para frente. Vamos aqui olhar só dessa linha aqui para trás. Então, tá ali a movimentação acontecendo. Eu já começo a identificar os ciclos do mercado, né? O mercado trabalha com alguns ciclos. Não é essa aula aqui que a gente está focado, mas... em um desses pontos do ciclo, ele trabalha com a acumulação. Então, ó, geralmente quando ele acumula, ele vai dar alguns gatilhos ali para que você possa operar, né? Então, aqui, por exemplo, nós já tivemos o padrão 1, 2, 3. Ó. Tivemos uma vela vermelha, depois tivemos mais uma vela vermelha e depois mais uma vela vermelha, né? Mas quando é que eu devo pegar esse padrão 1, 2, 3 que acontece demais? Ó? Aqui também aconteceu, ó, 1, 2, 3. 3 velas aconteceram ali, ó. Aqui só aconteceu 2. Aqui já aconteceu 3, né? 3 velas. Aqui também 3 velas. Então você vai ver que vai acontecer demais esse padrão 1, 2, 3. E como é que eu opero esse padrão, esse gatilho, né? Que é um gatilho top. Sempre que você tiver uma confirmação desse segundo candle e ele não estiver travando em nada, né? Vai ter momentos que vai dar para operar de outras formas. Então, como é que você começa a observar esse padrão 1, 2, 3? Primeiramente, né, foi uma das questões que o William passou também, você pode usar como confluência, que é um movimento de aceleração, né? Você tem que ver se as velas estão ganhando força, né? Ou seja, sempre o candle 2 você tem que comparar com o candle 1 para ver como é que tá, se ele tá num crescimento evolutivo ou se ele está realmente diminuindo a sua força, se ele está com um movimento de aceleração ou de desaceleração, né? Outra questão o William também falou aí sobre essa questão de nova alta, nova baixa, né? Eu tenho um conceito que é um conceito meu que eu utilizo, eu chamo de nova alta, nova baixa, nova máxima e nova mínima. Por quê? Porque eu considero quando é apenas o rompimento apenas do pavio em relação ao pavio,
ele deixou uma nova máxima ou uma nova mínima. Agora, quando é o corpo que rompe, realmente ali a extremidade, né, ou seja, a máxima ou a mínima, aí eu chamo de nova alta ou nova baixa. Então, nós vamos olhar se o candle 2, que vai ser um candle de confirmação, se ele foi, primeiramente, o volume dele foi maior do que o candle 1. Então, observa bem, já temos a primeira confirmação. O fechamento dele foi abaixo. Vocês vão esperar o primeiro candle, né, que é um candle de indecisão, nós não sabemos para onde o mercado vai. Você vai identificar possíveis regiões, aqui temos uma região aqui de acumulação, né? Temos uma região de acumulação. E aí você vai olhar o segundo candle e comparar com o primeiro. E a primeira coisa que você vai analisar é a questão de volume, né? O William falou muito bem sobre essa questão. E você vai analisar o fechamento dele, né? Como foi o fechamento dele em relação aos candles anteriores. Ou seja, o candle anterior. Esse candle aqui, ó, teve mais volume do que o candle 1. Já seria uma boa confirmação, porque ele está ganhando força. Não somente isso. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais um pouco aqui. Mas eu quero que você olhe um detalhe muito interessante que eu falei para vocês que iria passar de uma forma mais avançada. Eu quero que vocês sempre analisem os 3 ou 4 últimos candles, que eu vou falar sobre o candle de referência, né? Ou seja, ó, aqui atrás nós temos 1, 2, 3. Então o que é que acontece? Esse candle 2, ele fez um rompimento de volume, eu chamo de rompimento de volume, por quê? Porque o volume dele, ó, tá abaixo do volume desses 3 candles lá atrás. Mesmo que ele ainda não fez o rompimento completo dessa região, ele fez um rompimento de volume de 3 candles. É quase um engolfo. Então, ele fez um movimento de aceleração, né? Foi maior do que o primeiro, então eu poderia pegar essa operação de terceiro candle. Isso aqui é um nível 1, galera. É um nível 1, é um primeiro tipo de entrada. Então, poderíamos entrar dessa forma, comparando aqui, ó, o candle 2, que é o candle de confirmação, em relação a esses 3 últimos candles, como foi o comportamento dele. Pegaríamos esse terceiro candle, vitória aqui. Vamos para um outro exemplo aqui, ó, que é um exemplo bem melhor, onde o primeiro candle, ó, ele já rompe uma pequena regiãozinha de acumulação. Aqui já dá para operar até um outro padrão que eu opero muito também, que é o C2, que é operar o segundo candle. Mas, ó, primeiro candle aqui, o segundo candle já foi bem expressivo, já rompeu esse fundo ali, não tem nada travando, e aqui tá o padrão top de luxo para você operar realmente aí, ó, esse gatilho. Por que é que eu chamo de gatilho, né? Eu chamo de gatilho porque quando você vê 2 candles, né? O segundo confirmando o primeiro, não tem nada travando, galera, é simplesmente pegar uma operação ali, ó, né, de continuidade no terceiro candle, né? Agora, eu vou abrir aí para alguma pergunta de vocês para emendar com outro gatilho, porque aí vem um segundo gatilho que complementa esse primeiro. Alguém tem alguma dúvida aí em relação a essa questão do padrãozinho 1, 2, 3? Se tiver, pode desmutar e perguntar. Ô Guedes. Fala aí. Boa noite. Boa noite. É necessário o candle, o terceiro, ele voltar e tocar na metade do outro candle ou de abertura? Então, boa pergunta, né? Boa pergunta. Não é que seja necessário, mas digamos que toda boa operação, ela deveria ser pega dessa forma, né? Porque você pega numa boa taxa. Então, tem outras confluências, né, que você poderia pegar já de abertura, né? Eu diria que esse segundo exemplo que eu dei aqui seria um dos exemplos que daria para pegar de abertura. Agora eu vou te dar um conselho, que aí vai responder a tua pergunta e ao mesmo tempo eu vou te dar uma dica, né? Sempre é bom você dividir a sua taxa. Se a sua entrada vai ser, por exemplo, de R$10, então divide em 2 operações de 5. Pega uma de abertura, se ele subir, tu pega a segunda. E aí tu já tem uma proteção de taxa e, com certeza, você não perde a oportunidade, né, de ter operado de abertura. Porque, de repente, o candle tem tanta força que não vai voltar, mas você acabou pegando pelo menos uma taxa, né? Você ganha ou uma taxa ou ganha as duas. Entendido essa parte aí? Beleza, valeu. Obrigado. Então é isso aí. Mais alguém sobre essa questão do gatilho aí do padrão 1, 2, 3? Então, ninguém. Vamos dar continuidade aqui. Então,
Deixa eu emendar esse gatilho, esse primeiro gatilho com o segundo gatilho, né, que tem a ver com essa pergunta aí do nosso amigo, né, que seria o gatilho do ataque e defesa, né? Eu utilizo muito, para mim é um dos gatilhos que mais potencializa a nossa assertividade quando a gente vai pegar operações, seria exatamente esse gatilho do ataque e defesa, né? Eu vou dar algumas pinceladas ali, porque para explicar realmente ele de uma forma mais profunda, seria necessário pelo menos aí uns 20 minutos a meia hora. Então, para não tomar muito tempo, eu vou tentar explicar ele de uma forma bem resumida. Bem resumido, o gatilho do ataque e defesa é o seguinte, galera, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, vou pegar minha ferramenta aqui, ó. Deixa eu procurar aqui algum Kendo que fez esse comportamento aqui para que eu possa explicar para vocês aqui, né? Ó, primeiramente eu quero que vocês tenham esse entendimento. Cada vela, vou pegar essa vela aqui, ó. Essa velinha aqui de comando, né? Não tem pavio nem em cima nem embaixo. Ó, cada vela, ela já tem em si mesma uma região de resistência lá em cima e suporte lá embaixo. Então, essas regiões, mesmo em uma única vela, elas já são consideradas como regiões de defesa. Quando a vela é um pouco maior, você tem a região de 50%, que também é uma região que pode defender o preço. Então, cada vela você tem praticamente ali 3 pontos, onde a próxima vela pode ir buscar, né, um reteste, e aí você poderia pegar uma operação. Nós que operamos opções binárias, nós não operamos ataque, né? Ou seja, os primeiros movimentos do preço, por exemplo, que é para baixo, você não deve acreditar que só porque iniciou o movimento para baixo, a vela vai continuar. Não. De preferência, é interessante que os 10 primeiros segundos da vela seja de movimentos contrários, ou seja, ele vai atacar para que a gente possa esperar a defesa, né? Então a gente opera mais em defesa e não em ataque. O que é que o preço vai atacar? Vai tentar atacar as regiões de defesa do preço, né? Então, ó, deixa eu dar o exemplo aqui, deixa eu procurar novamente aqui. Eu já dei o exemplo da vela, né, que tem essas 3 regiões aqui. Eu vou passar mais para frente aqui, ó. Eu vou marcar onde é que vocês devem olhar. Olhem para cá, para esse local aqui, ó, que eu marquei agora. Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Então, ó, o preço aqui, ó, olha que vela estranha aqui, né, ó, deu um gapzinho lá em cima, depois desceu com tudo, né, o preço veio fechar o gap e acabou descendo com tudo. E olha o que aconteceu, ó, essa vela desceu com tudo aqui, a próxima já abriu um pouquinho abaixo novamente aqui, ó, né, já abriu aqui, e o que foi que essa vela fez? Ela, primeiramente, aqui, eu acredito que ela começou aqui, ó, já subindo, e ela foi até esse nível aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês estão enxergando com a visão águia, né? Que vocês devem buscar essa visão águia para enxergar todos os detalhes aonde essa vela foi buscar? Então, ó, eu vou dizer para vocês, ó, primeiramente, ó, a gente tem, ó, como eu falei para vocês, ó, o topozinho de uma vela é uma região, ó. Essa vela foi buscar essa região aqui, ó, né? Que é também um domínio aqui, ó, em cima, né? Ó, tem um paviozinho que tem vendedor, né? Tem uma pequena pontinha de pavio. Lá atrás a gente também tem essa simetria. Então, ó, tem simetria aqui, ó, de 2 velas, alinhado com essa vela aqui verde e também com essa região de fundo. Então, tudo isso aqui representa uma região de simetria, né? Onde tem fechamento, né, com abertura, onde passa ali simetrias, que são alinhamentos ali perfeitos, são regiões. E, como são regiões, o preço vai testar essas regiões. Então, ó, essa vela aqui, ó, ela voltou fazendo o teste ali, ó, e ela fez o quê? Atacou. E quando ela ataca, o preço defende. Então, é aí onde entra a pergunta do nosso amigo aí, se é interessante a gente pegar quando o preço ele volta buscando ali 50%, ou até mesmo uma outra região mais acima, é exatamente esse o gatilho aí do ataque e defesa. Primeiramente, agora vem a cereja do bolo. Quando é que você vai pegar esse gatilho? Quando nos primeiros 10 segundos, no máximo 15 segundos da vela de M1, quando já começar fazendo um movimento contrário. Esse movimento não pode ser lento, esse movimento ele não pode também ficar oscilando muito, deve ser um movimentozinho de esticada. Ó. Ele vai abrir e quando ele subir buscando o reteste, você sente que ele tocou e respeitou. Quando você sente que ele tocou e respeitou, é aí onde você pega a sua operação para baixo. Juntando com o gatilho do ataque e defesa e
o padrão 1, 2, 3, é interessante, ó, que você espere sim ele voltar, né, testando a região rompida, que seria aqui nesse caso, ó, essa região aqui de trás, para poder você pegar para continuidade. Isso vai aumentar muito a sua assertividade, né? Então, resumidamente, o gatilho do ataque e defesa é você aguardar que ele ataque regiões que foram rompidas, que é o nosso conhecido pullback, né? Ou throwback, dependendo aí da posição, para que você pegue uma taxa bem segura, né? Ó, temos mais um exemplo aqui, ó, juntando o gatilho do ataque e defesa com a questão do padrão 1, 2, 3. Então, esses dois são matadores, ó. Temos uma regiãozinha aqui de fundo, né? Uma regiãozinha de fundo. Temos aqui o primeiro candle, ó, que tem pressão em cima, né? Pavio, né? Desceu, ó, não tem rejeição embaixo. O segundo candle, ó, já volta fazendo o gatilhozinho do ataque e defesa, ó. Não é só a questão dos 50%, ó. Lá atrás também tem uma região de simetria. Então, quando você junta simetria com 50% da vela, é uma ótima região para pegar essa operação, ó. O segundo candle subiu fazendo o gatilho do ataque e defesa, desceu, confirmou aqui o rompimento de fundo, e o terceiro candle agora, que é o candle de operação, ó, ele volta, né? Ele não foi exatamente ali, ó, naquela região de trás, ó, que seria interessante que ele fosse, mas ele respeitou essa região de fundo, ó, que seria a região de defesa aqui, ó. Então, ele realmente veio buscar aqui essa defesa, né? Ou seja, veio fazer esse reteste e você pegaria esse terceiro candle aqui, vitória linda, linda, né? Deixa eu abrir aqui para perguntas aí, para a gente ir para o nosso último gatilho aqui, e o William vai passar aí alguns avisos e trazer algumas informações importantes. Alguém teve dúvida aí em relação a esse gatilho do ataque e defesa? Não, Guedes, de boa, pode continuar. Então, esse gatilho, galera, é o quê? É sempre você, se você quer ter uma assertividade boa, ou seja, se você vai pegar uma operação para baixo, espere o candle ficar verde e, de preferência, quando ele for buscar uma região, né, uma região que foi rompida. Se você for analisar, deixa eu só entregar esse detalhe aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó, cada candle, isso aqui já é uma outra aula que, né, não convém aqui nesse momento, mas eu ensino muito sobre a questão de nanotendência. Cada vela tem, já falei isso aqui no comecinho, ó, cada vela tem por si mesma, ó, uma região lá, ó, de suporte aqui embaixo e resistência lá em cima. Então, quando a próxima vela ela rompe aqui a mínima da vela anterior, então já é um rompimento de região, querendo ou não. Então, por isso que o terceiro candle ele deve permanecer abaixo da mínima do candle 1. Isso aqui é a lógica de quem opera o padrão 1, 2, 3, né? Que eu esqueci de falar esse detalhe. Então, por isso que a gente aguardaria o reteste exatamente, ó, o melhor ponto seria lá em cima, porque foi aonde o candle 2 rompeu. Ele rompeu essa região de fundo do candle 1. Então, quando você tem essa visão de nanotendência, que o segundo candle ele pode romper o primeiro, seja para cima ou seja para baixo, você tem uma leitura de continuidade no terceiro candle. Então, galera, eu vou agora passar o último gatilho, que é um gatilho aí matador, né? Que, deixa eu ver aqui, eu até dei um nome aqui, que é o rompimento de bloco, ou rompimento de acumulação. Esse é o último gatilho, eu vou encerrar com esse gatilho aqui. Galera, acontece demais esse padrão, eu tô até criando algumas estratégias com esse padrãozinho, né? Que é, na verdade, um gatilho que eu utilizo, que é quando há o rompimento de um bloco ou de uma acumulação. Seja uma nanoacumulação, seja uma microacumulação, ou até mesmo uma lateralização, que é uma acumulação em um tempo gráfico maior. Tudo isso a gente pode operar, né, quando há o rompimento. Eu vou voltar aqui, ó, e depois vocês façam alguns testes aí no que eu vou ensinar agora, e vocês depois nos digam aí como é que foi a assertividade de vocês. Aí nós temos os nossos canais aí, Telegram, né, tem os canais aí também no YouTube, o meu, do William. E o que é que vocês vão fazer, galera? Vocês vão identificar nanolateralizações ou acumulações, porque tudo depende de que tempo de vela você está falando, né? A mesma acumulação em outros tempos de vela pode ser uma lateralização. Você vai enxergar de outra forma. Então, ó, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. O que é que a gente está enxergando aqui, né? Poderíamos chamar de lateralização, porque qual é a diferença de lateralização para acumulação, basicamente? É o seguinte, ó, quando há pernadas dentro do quadrante aqui, que seria o rushzinho, né, que seria o nosso retângulo,
Quando sobe pelo menos 2 velas no mínimo e desce no mínimo 2 velas, aí é lateralização, porque está tendo micropernadas aqui dentro, ó. Você percebe que está subindo velas no plural e está descendo velas. Isso aqui pode ser considerado como lateralização. Se for bem pequeno aqui, eu chamo de microlateralização. Agora, quando às vezes as velas estão imprensadas, sobe uma, desce outra, sobe uma, desce outra, às vezes até está naquele padrão de intercalação, né? Vela vermelha, vela verde. Aí isso é a acumulação, né? As velas ficam presas num retângulozinho menor e elas não conseguem geralmente fazer 2. Ela geralmente faz uma só, ou no máximo 2, 1, 2 e fica presa ali. Olhem o que acontece, né, com muita frequência no gráfico. Ó. Quando ele está numa tendência de baixa, por exemplo, né, está numa tendência de baixa, e de repente você vê ó, o gráfico lateralizando, qual é o momento que eu devo considerar como um padrão operável? Eu sempre digo, quando tem no mínimo 2 topos e 2 fundos, porque isso é uma confirmação, né? Uma confirmação. Sempre o terceiro toque é onde a gente mais opera no price action, né? Ou seja, um toque é coincidência, o segundo é confirmação, o terceiro você já pode operar. Então, ó, eu tenho aqui o primeiro topo, eu tenho o segundo, a partir do terceiro eu já considero que é uma lateralização, eu já considero que é uma acumulação e eu vou esperar o que agora? O rompimento, né? Como é que vai acontecer esse rompimento? Ele pode ser, a primeira vela que romper tem que ser de 20 a 30% do tamanho do corpo, ou se ela não romper, eu tenho que esperar mais uma para confirmar, né? E aí eu opero a próxima, né? Rompeu, pode observar que mais de 80% das vezes que o preço rompe lateralização ou acumulação, vai dar continuidade se não tiver nada forte travando o preço. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, fazer o backtest. Esse padrão aqui é um dos mais assertivos. E olha só, ó, rompeu aqui, ó, acumulaçãozinha aqui, ó, rompeu. Então aqui nós temos um exemplo do nosso padrão aqui, rompimento de acumulação ou lateralização. Nesse caso aqui é uma exceção, porque sempre eu pego quando o candle de blackout ele rompe com pelo menos 30% do corpo. Nesse caso aqui, a gente enxerga uma movimentação de aceleração. Foi fazendo candle pequeno, candle médio e candle grande rompendo. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pegar o próximo candle. Mesmo o rompimento tendo sido pequeno, está acontecendo uma movimentação de aceleração, mostrando que o preço vai dar continuidade. Então, esperaríamos esse ataque aqui, ó, da região rompida, né, que seria o reteste, e pegaríamos esse lindo win aí para continuidade. E aqui, ó, a gente também tem, ó, mais uma acumulação. Perceba que vai acontecer muito, né? Deixa eu marcar novamente aqui, ó. Vai acontecer pequenininha, vai acontecer grande, vai acontecer de vários tamanhos, ó. De vários tamanhos. Ó. Por que é que eu considero a acumulação somente nessa parte aqui, ó? Porque é exatamente as extremidades, ó, de 1, 2, 3, 4... Pelo menos 5 velas ou 6 eu já considero como uma acumulação. Eu vou esperar agora o quê? O rompimento. Então esse candle aqui, ó, de força, né? Que é chamado também de candle de blackout, um candle forte. Então olha a dica que eu vou dar para vocês. Rompimento de acumulação ou lateralização com vela de blackout, uma vela forte que rompe. Vocês vão pegar a próxima vela, ó. E olha, vitória aqui, ó. Vitória aqui, ó. Foi um candle de blackout. Agora deixa eu dar uma dica para vocês. Mesmo que o rompimento não seja muito grande, eu vou entregar algo muito avançado agora para vocês. Olha só. Essas velas aqui, ó, foram todas menores do que esse candle vermelho aqui, ó. Então, quando vocês verem um candle rompendo e ele é maior do que as velas da acumulação, você acabou de ver um candle de blackout, né? Tem muita gente que só opera quando ele rompe pelo menos 50%, ó, mas eu identifico que quando ele é maior em volume do que todos esses aqui, ó, né, comparando o tamanho do corpo dele, ó, ele é maior do que todos esses. Então ele é um candle de força que vai dar continuidade pós-rompimento. Aqui da mesma forma, ó, o tamanho desse candle, ele foi maior do que esses outros aqui, rompeu essa acumulaçãozinha e olha que o insaço lindo na próxima vela. Será que só aconteceu 2 vezes? Vamos agora fazer o backtest aqui mais para frente e ver se acontece isso com muita frequência.
Ó, aqui temos um exemplo contrário, né? Ó, e olha o que eu tô dizendo, o que eu entreguei isso aqui, galera, você não vão ver em muitos lugares, não. Eu acho que poucos traders já observaram isso. É realmente como identificar o verdadeiro candle de blackout. Olha só, ele vai ser maior do que todos os candles da região acumulada ou lateralizada. Comparem aí, vocês aí, ó, comparem esse candle verde aqui, ó, que rompeu só com a pontinha da vela, mas olha a comparação em relação aos outros, ó, ele é bem maior. Então, quando você encontra esse candle maior rompendo, pode pegar na próxima, galera. Ó, aqui fez o padrãozinho do ataque e defesa, ó, desceu, atacando, pegamos para cima, ó, 2 vitórias seguidas. Será que é só, ó, 3 confirmações, todas foram com candles grandes aí, né, ó? E eu vou encerrar com esse último exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais um exemplozinho aqui pra frente. Ó, pegamos esse último exemplo aqui, galera, ó. Esse último exemplo aqui, ó. Lembrando, galera, que quando vocês forem identificar uma acumulação ou lateralização, lembre de considerar as máximas, né, que são os pavios. A não ser que tenha muito corpo ali dando simetria, vocês podem até considerar, né? Ó, esse último exemplo aqui eu vou encerrar. Vou passar a bola aí para o William aí, se não tiver nenhuma pergunta aqui, ó. Ó, então aqui nós já temos um exemplo aqui de uma outra lateralização. Ó. Perceba que esses candles ficaram presos aqui, ó, dentro desse rushzinho, ó, né? Então fizeram aqui, como eu falei para vocês, ó, um topo, 2 topos, um fundo, 2 fundos. Para mim já é uma lateralização. O que foi que aconteceu? Olha o tamanho desse candle aqui, ó, em relação aos outros. Ele foi bem maior. Ele foi um candle de blackout. O próximo voltou buscando ali a proximidade da região de 50%. Joguei um put aí e eu pergunto para vocês, esse é ou não é um dos melhores gatilhos para você pegar o win no mercado? Rompimento de acumulação, rompimento de lateralização com candle de blackout. Ensinei a vocês identificarem. O candle de blackout ele é maior do que todos os candles da acumulação ou lateralização. E aí, galera, é só seguir gerenciamento e colocar dinheiro no bolso junto com as demais confluências, porque você tem que se tornar uma águia nesse mercado. Tem alguma pergunta aí, galera? Eu posso passar para o William. Ô, Guedes. Pode falar. Tem como saber, tipo, evitar o loss com falso rompimento? Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do falso rompimento, né? Ela é uma questão bem complexa porque existem várias maneiras de você identificar o falso rompimento e de você também saber realmente os locais corretos para você operar mais seguro, né? E aí existe também detalhes que são mais para Forex e são detalhes muitas vezes para opções binárias. Então existe uma pequena diferenciação aí se você vai operar Forex e você vai operar opções binárias. Então existe alguns detalhes que você pode usar de maneira diferente ali para evitar o loss, né? Mas primeiramente deixa eu falar sobre essa questão do falso rompimento. O que é o falso rompimento? O falso rompimento ele é uma armadilha do mercado ali, né? Ou seja, os big players, eles criam essas armadilhas, né, para realmente ali causar o stop de muitos investidores, né, que estão entrando ali acreditando em continuidade, de repente o preço volta e dá o stop ali, né, para muitas pessoas que não operam realmente ali da forma correta. Então são armadilhas e como você identificar e também, né, você evitar de pegar operações nessas armadilhas. Então eu tenho alguns exemplos aqui, né, e eu quero passar esses exemplos. Ó. Primeiramente, né, nós temos que entender que rompimentos podem acontecer em estrutura de alta, você pode operar estrutura de alta, ou estrutura de baixa, ou também lateralização. Tudo isso aqui dá para operar rompimento, né? Porque o rompimento vai acontecer em muitos lugares do preço e por que não dizer em todo momento, porque na nano tendência acontece rompimento direto. Quando uma vela rompe outra já é um rompimento, já dá para a gente pegar uma operação avançada na nano tendência, mas eu quero me ater mais à questão aqui das estruturas, né, de sequência de vela, né, que é o que mais as pessoas operam. Então temos aqui, né, pela questão, né, das ondas aí do preço, né, essas 3 variações aqui de tendência e podemos operar as 3. Só que existem os rompimentos melhores e existem os rompimentos que não são tão legais, né? Quais os rompimentos que não são tão legais? São os rompimentos que as pessoas operam como, por exemplo, a figura simples, né? As pessoas operam apenas aqui, ó, o rompimento do topo, né? O rompimento do topo ou aqui para baixo o rompimento do fundo, né? Então,
essas figuras aqui, essa maneira de operar rompimento, ela não é muito interessante. Eu vou explicar por quê. E acontece muitos falsos rompimentos e mais rompimentos falsos acontecem nessas estruturas simples, ó, que é apenas a estrutura que rompe topo e fundo, rompe topo e fundo, fazendo o quê? Exatamente as estruturas de alta, de baixa, né? Então, ó, por que não é interessante você operar muito esses rompimentos? E eu ensino também como operar de uma forma mais avançada, né? Que seria o pullback de vela, né? Com confirmação do candle de blackout, né? Para começar, ó, o preço está subindo ali, ó, né? E aí ele faz uma correção ali, ó, e desce, e desce, desce. Chega nesse ponto aqui, ó, ele não consegue descer mais e faz aqui, ó, um fundo duplo, né? Eu digo para vocês que os melhores padrões para você operar rompimento é quando acontece exatamente 2 toques, né? Seja ali 2 topos e você vai esperar que seja rompida essa região, porque quando tem 2 topos ou 3 topos, né, que seria o topo duplo ou topo triplo, né? Quando essas regiões elas acontecem, é um sinal, por exemplo, se a tendência é de alta, é um sinal ali que os vendedores estão muito fortes naquela região. Então, quando há o rompimento dessas regiões, o preço ganha força para projetar ali e buscar um alvo, né? Então, é por isso que é mais interessante, ó, se esse preço aqui viesse a romper esse fundo, seria mais interessante, ó, porque teve um suporte aqui segurando, né? Um teste por 2 vezes, então, se houvesse esse rompimento, seria interessante. Porém, aqui em cima, ó, também teve essa resistência, ó. Muitas velas acumularam aqui nessa região e houve o que? O rompimento. Então, é um rompimento interessante, porém, para opções binárias aqui nesse caso, seria interessante você operar aqui, ó, o pullback de vela, né? Eu chamo de pullback de vela. Por que pullback de vela? Porque você opera a próxima vela. Tem outro tipo de pullback? Tem. Tem o pullback de pernada. Ó, aqui tem um número redondo passando aqui, ó, mas já foi rompido esse número redondo, então nós temos que considerar a região máxima aqui, ó, que seria exatamente, ó, a ponta desse pavio, ó. Então essa é a verdadeira região aqui, ó, que o preço rompeu, né? Então vamos deixar aqui essa linha aqui. Então aqui houve o rompimento, né? Na verdade, houve um travamento aqui, ó. E aqui eu já ensino como você prever rompimentos, ó. O preço está fazendo uma aceleração, ó. Primeiramente, ó, tem padrão aqui embaixo, né? Um padrão aí para quem opera aí a reversão, ó. Tem um padrãozinho aqui embaixo, né? E começa com muita pressão aqui embaixo, ó, e vai ganhando volume, ó. Segundo candle é maior, terceiro candle é maior. Travou aqui nesse nível, beleza, travou, ó, mas está com muita força, né? E já fez um rompimento de volume, que eu também ensino, ó, rompimento de volume, ou seja, o volume aqui, ó, já passou desse limite. Ele ainda não rompeu apenas a região máxima do pavio, né? Ou seja, que é a máxima que o preço conseguiu ali subir, ó. Mas essa região aqui já foi rompida. Então aqui, ó, é uma antecipação de rompimento. O preço está fazendo uma aceleração, aumentando a força. Então, muitos operariam aqui essa questão aqui desse próximo candle, porque houve um rompimento de volume. Só que o rompimento de verdade aconteceu, ó, exatamente nessa vela aqui, né? Já abriu acima, já deu continuidade, ó, acabou de romper esse nível aqui. Então, operaríamos aqui, ó, esse próximo candle. Então, teria 2 operações aqui no pullback de vela. Agora vamos falar sobre o pullback de pernada, né? Que realmente aqui eu vejo uma armadilha. Por que eu vejo uma armadilha? Olha só essa armadilha aqui, ó, como eu falei. A gente espera que o pullback de vela, ó, ele suba e ele desça, né? E que haja um travamento na região rompida. Aí você pode me dizer aqui, ó, que aconteceu, ó, o travamento, né? É quase um martelozinho aqui invertido, né? Mas o pavio ali não é de 2 a 3 vezes maior do que o corpo, então, mas vamos considerar como um martelozinho invertido. Muitos vão acreditar, aqui é um padrãozinho de reversão, então vamos pegar aqui, ó, um lindo call, né? Só que tem um detalhe aqui, ó. Uma das coisas que você deve olhar, o pai da análise técnica, né? Quando ele ensina que nós devemos aí ter cuidado, porque toda tendência ela permanece, né, no seu alvo até ter um sinal contrário. Então, que sinal contrário é esse? Olha o tamanho desse candle aqui, ó, que era para ser alguns candles aqui apenas de correção. Aqui foi um candle de engolfo.
Então não tá legal esse candle de engolfo aqui para a gente acreditar numa reversãozinha aqui nesse ponto, né? Mesmo que tenha tido um candlezinho aqui menor, mas perceba que houve uma forte movimentação engolfando ali quase 3 velas, então aqui seria perigoso e o mercado está dando um sinal que os vendedores ainda estão fortes. Qual é o outro sinal? Lá atrás, ó, região de domínio dos vendedores, ó. Daquela região ali, ó, saíram realmente, ó, muitas velas vermelhas e uma pernada grande. Então, região de domínio, né, ó, número redondo e mais uma vela de engolfo, seria arriscado você pegar aqui um call. Então aqui, ó, você já prevê que pode ser um falso rompimento. Ó, o preço rompeu, mas acabou voltando novamente aqui, ó, para essa região, né? Então aqui você já evitaria um loss, observando a vela de engolfo, que não é normal aqui quando acontece esse pullback de pernada. Geralmente ele vem com velas diminuindo o preço, mas geralmente é velas menores, velas pequenas. Se for uma vela de engolfo, já toma cuidado, né? Então aqui, ó, já evitaríamos. Na questão do Forex, também aqui é uma armadilha. Por quê? Aqui aconteceu o rompimento, né? E vamos lá para a questão da máxima, né? Ó. E muitos pegariam essa operação aqui, ó. Colocaria o seu stop abaixo da mínima aqui, ó. E iria fazer essa projeção que é feita no Forex. Dá para usar também opções binárias, ó. Você vai pegar uma linha aqui, ó, ou uma Fibonacci, mas eu ensino muito com essa linha, ó. Coloca lá na mínima do fundo e na máxima lá, ó, do topo. Você pega essa linha, ó, e projeta a partir do ponto de rompimento. Aqui não foi o ponto de rompimento? Então projeta. Então muitos iriam pegar esse alvo aqui, ó. Lá em cima seria o alvo e aqui seria o stop, ó. E você iria pegar essa operação e olha o tamanho aqui, ó, do loss que você ia tomar ou do stop, ó, porque o preço ele desceu abaixo, né, do seu ponto de stop. Então você previa isso aqui olhando esse candle aqui, que é o candle de engolfo, olhando essa região ali que ainda não foi rompida, o mercado ainda não rompeu aquela região, ele voltou daquele ponto, era para ele ter rompido ali, né, para dar continuidade. Também tem um número redondo ali mais acima, então esses sinais aí servem para a gente evitar o loss aí e o falso rompimento. Então fica ligado, ó, esses movimentos aqui de aceleração, eles mostram que a gente pode pegar às vezes um determinado rompimento e essas velas aqui de engolfo, né? E alguns sinais ali como região de domínio serve para a gente realmente ali, né? Pegar os melhores rompimentos e evitar os falsos rompimentos. E tem mais um detalhe aqui muito importante para te ajudar na questão de você evitar o loss e prever realmente aí que é um falso rompimento, que é a questão de você também poder projetar a correção. Da mesma forma que dá para projetar o alvo do impulso, você também pode, né, fazer essa medição aí, que é apenas uma questão probabilística, né? Vai respeitar bastante, mas é claro que não é 100%. Você consegue prever o tamanho da correção também, nem sempre vai respeitar a região rompida, e é aí onde entra o falso rompimento, e através da projeção te dá um bom sinal, né, do tamanho dessa correção, e você consegue prever se vai respeitar ou não, ou se vai ser ali uma armadilha. Só uma última coisa que eu quero falar aqui, é que os melhores rompimentos são aqueles, ó, quando o preço ele está subindo, por exemplo, ó, e ele de repente não consegue, ó, romper ali o topo, né, e faz ali um topo duplo, e ainda melhor se ele fizer um topo triplo, né. Então de repente, ó, ele vai afunilando e ele consegue romper. Então esses são os melhores rompimentos para pegar, né? Eu ensino também aí em alguns cursos, né? Eu tô para lançar o método GT e também o Vela Snipe, e eu ensino como realmente você operar os rompimentos de figuras gráficas, né? Aí já é um outro assunto, mas aqui, ó, nós temos exatamente essa figura aqui que é chamada de figura complexa, onde você tem pelo menos ali o preço respeitando ali por 2 vezes uma região. Então quando é rompida essa região, você pode, né, como eu falei, se for um candle de blackout, rompendo com pelo menos 30% do corpo, você espera o gatilho do ataque e defesa e você pega uma operação na próxima vela, né, aguardando ali, né, o preço fazer o reteste, né, e você pega para continuidade. E aqui é um pullback de vela, né? Eu não aconselho muito você usar o pullback de pernada, né? Mas se você quer usar, você pode usar também. Eu gosto mais do pullback de vela, porque
mais de 70% das vezes, quando há esse tipo de rompimento, o preço faz pelo menos de 1 a 2 velas de continuidade. Então, explicada essa questão aí, deu para entender aí? Sim, deu para entender. Obrigado. E essa foi a nossa super aula gratuita do projeto GW, Guedes Trader e trader William Moraes, capacitando vencedores. E olha só, nós temos uma super novidade para vocês, né? Dia 3 de fevereiro, anota aí na tua agenda, dia 3 de fevereiro, teremos a nossa primeira imersão do projeto GW. Vai ser a imersão Olhos de Águia, né? Essa imersão com certeza vai ter um conteúdo top aí para você destravar, para você abrir os olhos para esse mercado e começar 2024 com o pé direito, né? Realmente enxergando o mercado com outros olhos, né? Essa imersão vai acontecer na parte da tarde, né? Nós vamos ter ali 4 horas de conteúdo, né? Então nós vamos ter 2 ciclos. O primeiro vai ser com o trader William Moraes, que vai estar falando ali sobre tendência, psicologia das velas, vai estar falando ali sobre posicionamento, comprador, vendedor e também vai estar falando ali sobre confluência, né? No segundo ciclo, eu vou pegar ali das 4 horas da tarde até as 6 horas, né? Até as 18 horas. Então, eu estarei falando ali, olha só, sobre ciclos do mercado, nano tendência avançada, projeção avançada de fluxo. Vou estar falando também sobre gatilhos avançados e também vou estar falando sobre o meu forte, que é rompimentos. Então vai ser um conteúdo top demais nessa super imersão. E o que é que você faz para participar dessa imersão, né? Essa imersão vai ser paga, mas vai ser por um valor super acessível, porque com certeza a nossa intenção é de facilitar o conhecimento, de ajudar principalmente quem está começando nesse mercado, né? Queremos capacitar pessoas realmente para terem olhos de águia, enxergar o mercado com outros olhos, né? De uma forma super avançada, né? Então, como é que você faz para participar dessa super imersão? Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link, né? Vai ser para um grupo de espera. E por que é que você deve entrar nesse grupo? Porque nós lançamos esse projeto, essa super imersão, no valor de R$150. Um preço super acessível realmente para ajudar quem está começando. São 4 horas de um conteúdo, né, surreal, somente ali o ouro do conteúdo. E você vai poder tirar dúvida conosco, vai interagir e vai ser com certeza top demais essa imersão. Então R$150, porém, se você entrar no link aí que está na descrição e fizer parte desse grupo de espera, tem algumas vagas ainda, são vagas limitadas para você pagar apenas R$100. Lembrando, são vagas limitadas que já estão acabando, né? Já estão acabando essas vagas, então corre para adquirir, né, a tua vaga aí por apenas R$100. Esgotou, então vai voltar o preço de R$150. Então corre lá, entra nesse grupo de espera e garante, né, a tua vaga dia 3 de fevereiro, essa super imersão, né? Então estou falando também em nome do trader William Moraes, convidando você para fazer parte dessa super imersão aí, né, em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Então garante já a tua vaga e vem fazer parte, né, do projeto GW Capacitando Vencedores.